Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passando fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo, e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: Teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus irmãos, com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, com a alegria celebramos o 4º domingo do tempo da Quaresma. Se vocês se recordam, o tempo do Advento é também um tempo de retidão, de recolhimento, que nos prepara para o nascimento de Jesus. E são 4 semanas o tempo do Advento. Na terceira, nós também celebramos um domingo de alegria, porque mais uma vez o Cristo vai nascer para a nossa salvação. Também é assim no tempo da Quaresma, um tempo de retidão, de reflexão, de silêncio, oração, abstinência. Só que agora são 5 semanas que nos preparam para a Páscoa do Senhor. A alegria não está na paixão, na violência da cruz,
na morte de Jesus. A alegria está porque pelo sacrifício da cruz nossos pecados foram perdoados, nossas culpas absolvidas. Pela paixão e pelo sacrifício da cruz aconteceu a ressurreição de Cristo, porque venceu a morte e o pecado em obediência ao Pai. A ressurreição de cada um de nós, da humanidade, porque pela sua morte de cruz nós fomos reconciliados com o Pai. A alegria celebrada neste final de semana é a alegria desta reconciliação, que nós celebramos a cada Eucaristia em memorial do sacrifício, em cada Páscoa que atualiza este sacrifício e permite que Deus continue a oferecer em seu Filho Jesus a misericórdia para salvar as nossas vidas do pecado, das consequências de morte que o pecado traz para todos nós. Como é bom, depois de um sacrifício, nós alcançarmos uma graça. Depois de um sacrifício, colhermos os frutos da nossa dedicação e do nosso esforço. Lá na primeira leitura nós vimos que os hebreus estão celebrando a Páscoa da libertação. Qual foi para eles o grande sacrifício? Primeiro a opressão e a escravidão no Egito, depois a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos que eles levaram para chegar à terra prometida, nesse êxodo de purificação. E ao chegar na terra prometida, que era muito bonita, eles não encontraram muitas coisas. Não havia as plantações, as pastagens ainda não tinham sido descobertas, as fontes de água, mas aquele Deus que se coloca ao lado de seus filhos e filhas, principalmente quando eles sofrem, já havia feito sair água da pedra no deserto para matar a sede de seus filhos. E agora fazia chover o pão, o maná do céu, para que de manhã eles recolhessem e pudessem ter o sustento de suas vidas. E em resposta à bênção de Deus, o povo de Israel trabalhou, cultivou a terra. E nesta festa da Páscoa é a primeira vez que eles vão comer daquilo que plantaram. Vão colher e fazer o alimento com os frutos da terra que eles cultivaram. Então, a mesa passa a ser o sinal que Deus aceita o sacrifício de Cristo e o nosso sacrifício para o perdão das culpas humanas. E depois que somos perdoados, então este alimento, o pão do céu, que não é mais o maná, mas o corpo e o sangue do Senhor, alimenta a nossa vida de fé, sustenta a nossa vida de fé, faz com que permaneçamos na misericórdia que Cristo ofereceu para o perdão de nossas culpas. Infelizmente, nós temos mais tendência de valorizarmos, de nos estacionar, ficarmos parados nas consequências do pecado, naquilo que de ruim o pecado traz para a nossa vida, do que valorizar, do que permitir que a misericórdia de Deus nos liberte, dê vida nova para nós e para a humanidade inteira. Por isso nós cantamos no Salmo: provai e vede quão suave é o Senhor. Quem está na vida de pecado, deixou o alimento verdadeiro, o pão do céu, e começou a experimentar tudo quanto é porcaria. Quem se afastou da misericórdia de Deus, acaba fazendo mal para si mesmo. Nós vimos a vida do jovem que nem podia matar fome com a comida dos porcos. E isso nós já sabemos. Quando bebemos demais, a ressaca nos fala que nós exageramos. Quando comemos demais ou quando comemos algo estragado, nos faz mal. Então, aquilo que nos faz mal é consequência do pecado e do distanciamento do verdadeiro sustento, que é a Eucaristia. Então, precisamos do perdão de Deus, nos reconciliar com Deus. Quem é que permite que a reconciliação continue acontecendo em Jesus Cristo? A igreja.
Paulo disse na segunda leitura que Cristo nos deu a graça de sermos redimidos. O homem velho, nascido em Adão, marcado pelo pecado e pela desobediência, desapareceu. Agora nossas culpas foram apagadas, voltamos à amizade, à graça de Deus. Somos homens e mulheres novos. A palavra de Cristo nos traz a misericórdia do Senhor. Agora o pecado dá lugar para a justiça de Deus. A justiça de Deus precisa das nossas vidas, das nossas ações, para que ela possa estar presente na vida do mundo. Então veja qual é o significado da parábola que nós ouvimos de Jesus. O filho mais velho é o povo da aliança, e são todos aqueles e aquelas que estão no caminho de Deus, são todos aqueles e aquelas que vivem da palavra e que todos os dias comem com o Pai, não só nos dias de festa, que todos os dias estão com o Pai, não só quando se distanciam e voltam. O filho mais velho é aquele que, quando o pai reparte em partes iguais a herança, o filho mais velho fica com a sua parte da herança, mas continua com o pai, fica com a parte do pai também. Tudo já é dele. Era para que a sua vida fosse o lugar da manifestação, da misericórdia, da justiça. Mas depois de tudo isso, ele fica enciumado. O mais novo são aqueles a quem Jesus está oferecendo a salvação, os pagãos e os povos de outras nações que não o povo da aliança. E eles também têm sede, têm fome da misericórdia, de uma vida nova. Eles já experimentaram o pior alimento, eles já passaram pelos piores caminhos, eles já se mancharam com a pior sujeira que possa existir. Mas aqueles que recobram ou conhecem a consciência de que Deus é Pai misericordioso, se arrependem. Vou pedir perdão a Deus e a meu Pai. E se eu não puder ser tratado como filho, pelo menos como servo, porque na casa do meu Pai, os seus servos têm pão com fartura. Então também a misericórdia não é algo que é oferecido de qualquer maneira, é preciso desejar, querer, se arrepender. E então o filho mais novo volta. E ao contrário do que a gente pensa, a festa não é porque ele gastou toda a herança, não é porque o pai aprova o que de errado o filho faz. Exatamente ao contrário, é porque ele voltou e porque ele saiu da condição de pecado. O anel significa o sentido da pertença. Ele aí continua sendo filho desse Pai misericordioso. O manto é a veste do batismo, da vida nova, aquela que João diz que nós vamos entrar no céu, a veste batismal. As sandálias no pé que o pai coloca é a garantia de que o filho não vai se desviar do bom caminho e que ele voltou para o caminho correto. Então veja que a festa é porque a misericórdia dá oportunidade de salvar a vida do nosso irmão e depois de oferecer para ele o melhor alimento, o banquete da Eucaristia, o memorial da reconciliação. E então essa Eucaristia e a reconciliação acontece através daqueles e daquelas que vivem a fé. Acontece toda vez que nós procuramos o sacramento da confissão, da reconciliação, que nós chamamos de confissão. Ah, mas eu não vou confessar com o padre. Graças a Deus, o padre representa a comunidade de fé e também a misericórdia de Deus. Ao te ouvir, ele vai dizer, pelo ministério que a igreja me confiou, por Jesus que veio a este mundo reconciliar a humanidade com Deus, eu te concedo o perdão e a paz. Em nome do Padre? Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada vez que nós passamos pelo sacramento da reconciliação, a confissão, nós permitimos que a fonte de misericórdia do coração de Jesus continue a jorrar
para salvar, purificar, perdoar as nossas vidas, para que a justiça de Deus salve, purifique e também perdoe a vida da humanidade. É bom nós participarmos, recebermos e comunicarmos a misericórdia de Deus. É bom estarmos reconciliados com o Pai, para que a sua graça nos dê vida nova. E é bom podermos ajudar aqueles e aquelas que no mundo ainda estão fora dessa graça a voltarem ao Senhor, tanto nos se reconciliando com Deus pela conversão e pela misericórdia, quanto participando conosco desta festa, festa do amor, a festa da força para a nossa vida de fé. Que reconciliados saibamos comer do melhor que Deus tem a nos oferecer, corpo e o sangue do Senhor Jesus, para nos fortalecer no caminho correto e continuar sendo a expressão da sua misericórdia para que o mundo creia. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.